Com licença, com licença. Vai, mulher. Tá ligando? Ele tá ligando. Quem que tá ligando pra você? Me dá boa tarde. Boa tarde. Bon après-midi. Ah, em francês? Ah, é o bar. É show do homem. É São Januário. O pessoal falou que a barreira ia virar baile, na verdade é um baile francês. É. Aliás, o que é paillé? Bon Dimitri après-midi. Payet. O que é Dimitri Payet? E a discussão dele com o Léo Jardim em francês? Alguém fez leitura labial? Não, teve uma que não foi francês, não. Foi bem em português que eu vi, uma falação que eu vi Mas já direto. tá tudo certo, já tá tudo certo. Vou trazer essa informação. Olha aqui, jogando em São Januário, o Vasco venceu o Bahia 3-2 com um show de Payet. O Flávio Nick acompanhou e mostra pra gente dois tempos muito distintos. Aliás, um primeiro tempo com um show do Vasco. Cadê? O Vasco entrou em campo sem o suspenso Verratti, o melhor do time na temporada. Mas logo no início, o ataque mostrou que daria conta da ausência do argentino, com Emerson Rodrigues assustando o Bahia. O lado direito, com Pumita, era o melhor caminho para o gol. Emerson Rodrigues aproveitou o rebote do Marcos Felipe para marcar o primeiro em São Januário. O Vasco se animou e Ryan, o substituto do Verratti, foi derrubado por Canu na área. Payet cobrou bem o pênalti, aumentando a vantagem vascaína. Empolgado e com a família no estádio, o francês queria mais. Ajeitou o corpo e mandou de canhota no cantinho. Era o terceiro do Vasco com 30 minutos de jogo, mas o time relaxou depois. Y ahí normal do jogo, la gente bajó, acho que tomamos un gol que no esperábamos en el primer tiempo y bueno, segundo tiempo fue un juego totalmente diferente, ellos jugaron muito más encima de nós y creo que eso fue lo que mudó un poco. Rogério Ceni mudou o Bahia, colocando Ademir, que cruzou para Luciano Rodrigues diminuir. Jogada da dupla que tinha acabado de entrar. O Bahia cresceu no segundo tempo e foi criando chances, como essa que o Cauli perdeu. O Vasco tentava fazer o tempo passar e viu o Bahia incendiar o jogo quando Ademir aproveitou o rebote para fazer o segundo. Aos 48, Ratão conseguiu perder um gol feito 2 vezes no mesmo lance. Foi o último ato de uma vitória dramática. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo ali muito bom, né? Tomamos o gol no finalzinho, podia ter ido para um 3-0 e realmente no final o adversário vai pro ímpeto do tudo ou nada, né? De tentar dar uma bola dentro da área, de colocar mais jogador pelos corredores laterais. Então teve muito mérito do Bahia ali de tentar até o final o empate, mas eu acho que a gente suportou bem. O torcedor poderia ter sofrido menos, mas o Vasco vence o segundo jogo seguido aqui em São Januário. Ganha uma posição na tabela, chega na 9ª colocação e volta a sonhar com a Libertadores. A gente vê que é possível, a gente faz 43 pontos hoje, a gente ganha de uma equipe que está no bolo ali também, então a gente vê que é possível sim. Depois do jogo, Payet deu a tradicional volta olímpica no gramado. O francês marcou 2 gols em uma partida pela primeira vez no Vasco e saiu como herói de mais uma vitória. Aê, 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 ei, ei, ei. DJ Careca é fera, né? Olha lá. A gente nem pede, ele já sabe. Olha lá. Ó, olha o sorriso dele, Veneza. Vai virar baile. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você só comente o primeiro tempo. Ah, é só? É melhor. Vai priorizar a minha saúde mental. Exatamente, a gente tem que olhar a coisa boa da vida, não ganhou? Acabou, olha só o primeiro tempo. Analisa o primeiro tempo aí. O Vasco praticou o futebol 2.0 no primeiro tempo. O Vascão de Madrid. Ninguém segurou, o Bahia não sabia.
O que acontece? O Vasco ontem teve 2 desfalques, né? Principais, digamos assim. O Hugo Moura, o Verratti, o Léo também foi desfalque e o Coutinho acabou sendo preservado. Então nem o Rogério Ceni e nem o torcedor do Vasco sabia qual time que ia a campo, muito pelo contrário. Foi uma coisa bem imprevisível, mas imprevisível pro lado positivo. Primeiramente, a gente tem que valorizar aqui o jogo que o Dimitri Payet fez, impressionante a capacidade dele de organização, o poder de decisão que ele teve ontem também, fazendo gol não só de pênalti, mas também com a canhota, o belíssimo chute ali de canhota. Como o Vasco conseguiu utilizar a sua linha ofensiva para poder marcar essa linha alta, para poder fazer a pressão pós-perda com o Puma Rodrigues, com o Emerson Rodrigues, o Ryan e o próprio Payet. O Galdames, que voltou ao time titular ontem, contestadíssimo, fez uma boa partida, isso é mérito do Paiva. O próprio Cocão também, o Matheus Carvalho, baita partida. Os laterais apoiando mais, Paulo Henrique, Lucas Piton, que cresceu de rendimento com a presença do Payet em campo. O Maicon, apesar do erro, conseguiu se recuperar dentro da partida. O João Vitor, mais uma vez, mostra como ele é disparadamente o melhor zagueiro do Vasco e um dos grandes zagueiros em potencial do futebol brasileiro. E o Léo Jardim, eu vou colocar o Léo Jardim na mesma importância que o Payet teve dentro da partida. Decisivo, garantindo mais uma vez 3 pontos para o Vasco da Gama. Um primeiro tempo realmente de almanaque, o melhor primeiro tempo que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, naturalmente, o Bahia é um time mais qualificado em material humano do que o Vasco da Gama. Acabou tendo um pouco mais de ímpeto, o time conseguiu suportar bem, como eu disse aqui, Léo Jardim foi o principal jogador desse segundo tempo, mais 3 pontos na conta do Vasco, 43, 9ª colocação, o 9º melhor time do país, tá vendo? Falar nisso, daqui a pouco eu quero conversar um negócio com ele que tá registrado lá na HD do Big Boys. Exatamente. Ô, Vene Casagrande, a gente vê como um jogador que é extra classe e ele consegue fazer a diferença em uma partida. E aí a gente tá falando do Payet, principalmente nesse primeiro tempo do Vasco. E ele começa, ele é tão bom que ele começa a engrandecer todo mundo que tá em volta dele, né? Que ficou fácil jogar futebol. É isso, mas também não é tão fácil. Você seguir a linha de raciocínio do Payet, você tem que pensar bastante. Porque ele é um jogador extremamente inteligente. Enquanto o Pedrosa estava fazendo esse belo discurso, eu concordo com tudo com ele, eu estava aqui pensando no que o Rafael Paiva pretende fazer para os próximos jogos. Ele já mostrou que ele não vai utilizar Coutinho e Payet juntos, nem que seja no time titular. Mas o Payet está jogando muita bola. Eu acho que até mesmo jogando mais que o Coutinho, fazendo mais diferença que o Coutinho, pelo menos na minha visão. Então está chegando o momento do Payet se tornar titular nesse time do Vasco. Toda vez que ele joga, ele faz diferença. Ele entra no segundo tempo, ele faz diferença. Ele entra, ele começa a partida como ele começou ontem, fez muita diferença. Então, o que falta para ele jogar mais ou até mesmo se tornar titular? Porque o Payet tá pedindo passagem. Concorda comigo que ele tá meio mordido? Tá sentindo isso, o Payet? Não, sim, eu sinto isso. E eu até falei isso com o Pedrosa já um dia voltando depois do programa. Eu falei, cara, o que eu sinto do Payet é que ele não tá tão feliz, mas não é com o Vasco da Gama. É com o momento dele. Eu acho que ele queria ter mais minutagem, queria ter mais oportunidade. Só que ele é um jogador tão extraordinário, assim, você vê a linha dele, é um cara super profissional, que em nenhum momento ele vai bater de frente com o treinador, ele pode mostrar insatisfação, o que eu acho legal. Eu não gosto de jogador que está satisfeito com a reserva, que está acomodado naquela situação. O Payet, mesmo vivendo aí mais perto de parado, que enfim, a gente sabe que ele está com uma idade avançada, ele não está conformado com a reserva dele. Pelo contrário, ele está pedindo passagem, mostrando dentro de campo que ele tem que ter mais oportunidade. E eu acho que ele tem que se tornar titular no time do Vasco da Gama. Não é nada internamente em que ele não goste. Acho que o que ele ficou bravo foi com as fofocas, na verdade, com algumas notícias que aconteceram na semana passada sobre a permanência dele e a renovação dele, não foi isso? A gente até mostrou aqui nesse programa, e o Pedrosa explicou, para quem que era destinada a publicação dele. Muita gente parecia que era para alguém do Vasco, ou que ele... E não, é para de fora. Aliás, um beijo para a grande audiência. Nossa audiência, ó... Maravilhosa, eu amo vocês, tá? Hein, Pedrosa? Na verdade, essa coisa do Payet não é interno, né? Não, saíram rumores de que ele poderia ter saído no final do ano, mas eram rumores sem embasamento, sem nenhum tipo de forma concreta pra gente falar, não tinha nenhuma fala da diretoria, não tinha nada que indicasse isso. E o Payet não só fez essa publicação depois do jogo contra o Cuiabá, mas eu acho que até comentei com o Vene isso, a gente no off, né? É que a inquietação do Payet tinha a ver com o campo, tinha a ver com ele jogar pouco. Por exemplo, o Payet
Paê entrou aos 88 minutos no jogo mais importante do Vasco no ano. Isso para um jogador do calibre dele, mexe com ele, entendeu? Então assim, não é birra com ninguém do Vasco, mas o Paê estava sendo a terceira, quarta opção do Rafael Paiva, que era um grande erro que o Rafael Paiva vinha cometendo. E era um grande erro também para a torcida, para várias pessoas que achavam que o problema do Vasco é o Paê. O problema do Vasco não é o Paê. Como ele jogou ontem, como um 10, centralizado, podendo cair pela direita, podendo cair pela esquerda, com liberdade. Não adianta colocar ele como ponta para ter obrigação de ponta, porque ele não vai cumprir essa obrigação. Então assim, o Rafael Paiva tem que encontrar uma maneira de fazer o talento ser priorizado e não o medo de perder.